Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Mateus, capítulo 18, aleluia, do verso 15 em diante, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, Jesus aqui, o nosso mestre, né, sempre nos mostra uma maneira de resolver os conflitos. Primeiramente, resolver entre si próprios, né? Não sair, às vezes, comentando, falando, mas devemos resolver diretamente com aquele quem pecou contra nós, ou que nos magoou, ou que nós achamos que estamos certos, às vezes não estamos. E às vezes um bom diálogo, conversando, é resolvido. É o que Jesus ali pede primeiramente, né? Para repreender entre ti e ele só, né? Aleluia. Aí no verso 16 diz assim: Mas se não te ouvir, leva adiante ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Então o Senhor fala, mas se você não conseguir resolver a sós, leva duas testemunhas, né? Duas ou três testemunhas para ouvir, né, o que vai ser dito ali pela boca, né? Para ser confirmada toda palavra que é dita de ambas as partes. Isto é, Jesus, ele é sempre justo. E sempre ele vai pedir para que a gente haja com justiça. E essas testemunhas que o Senhor pede para trazer junto para resolver um conflito, tem que ser alguém imparcial, tem que ser alguém que não vai tomar partido de nenhum lado. O Senhor Jesus, ele é justo, né? Ele é Deus, então ele não vai se compactuar com a injustiça. Então ele pede que seja testemunhas. Ele não fala, mas é bem assim, a gente conhece da natureza de Jesus, que ele pede essas testemunhas. Ele tá falando de testemunhas, mas testemunhas imparciais, né? Para que a justiça seja plena, seja correta, né? Sem favorecer nenhum dos lados. Aleluia, glória a Deus. E verso 17 que diz assim: E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Quando aqui ele fala assim, a igreja, né? Ele está falando assim, se após todo aquele esforço de reconciliação, deve então avisar a liderança, né? E afastar-se desse irmão. Então, você tem que avisar a liderança ali e se afastar. Aí no verso 18 diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui Jesus mostra o poder que existe na mão do cristão. O poder que existe de ligar e desligar um irmão da comunidade, igreja ou função, né? Um irmão que esteja ali causando a tribulação, né? Ligar ou desligar o mal que age no reino espiritual. O Senhor está aqui mostrando nessa frase o poder de desligar e ligar ou desligar pessoas de dentro de uma obra daquela comunidade, de dentro da igreja, ou ligar e desligar ali, né, um mal que está agindo na vida da pessoa. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui o poder que existe na mão do cristão, aquele que crê em Deus e no sacrifício de Jesus na cruz, né? E daí é pleno, quando acreditamos em Jesus, naquilo que ele fez na cruz, né? Que Deus enviou Jesus, nós estamos acreditando numa obra plena, completa. Então nós estamos revestidos por esse poder. Então Jesus está dizendo aqui, né? Nesse verso 18, também vos digo, no verso 17, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Então, não podemos... tudo aquilo que age também no espiritual que a gente não pode ver, mas Deus pode. Jesus aqui nos mostra que a igreja pode incluir ou excluir pessoas do seu meio, né? Mas isso não determina a exclusão desse irmão, dessa pessoa, do livro da vida. Não determina a exclusão desse pecador do reino de Deus, pois somente o grande eu sou, né? Aquele que pagou o pecado, o preço, né? Tem esse direito, que é Jesus Cristo o Salvador. Somente Deus
né? Jesus tem esse poder de excluir do reino de Deus. Tem algumas pessoas algumas lideranças de alguns lugares que às vezes fala, né, de desligar do livro da vida ou religar no livro da vida. Não, nós não temos esse direito. Nós podemos clamar junto com o irmão que talvez pecou e quer a misericórdia do Senhor. Podemos clamar junto com ele, pedindo, né, quando tem um ato de reconciliação com Deus, quando a pessoa se afastou. Sim, isso pode ser ligado. Mas nós, por nós acharmos que o outro não tem direito, nós não temos esse direito de ligar ou desligar alguém, porque o preço foi pago por Jesus, não por nós. Lá em Romano 8:34 diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Então, quem os condenará, né? Tanto aqueles que creem em Jesus, se crê em Jesus, se é cristão, quem o condenará, né? Quem pagou o preço, quem morreu, né? Pois é Cristo quem morreu. Não fui eu, não foi você, não foi ninguém. Foi Cristo que morreu por nós. Então, o direito de... quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada. Então, isso quer dizer, nenhuma condenação, nenhum ato, nenhuma... aqui quando Jesus fala, tudo que ligar, nenhuma oração para ligar ou desligar pode desligar do reino de Deus, da salvação. Não podemos. O que podemos é desligar ali da comunidade, da obra, daquela missão, né, do meio, mas não do reino de Deus. Não. A autoridade que o Senhor dá para o cristão tem em partes, né? Não é em partes, porque quem pagou o preço e quem tem o poder sobre a vida e a morte é somente Deus, né? Glória a Deus. No verso 9, do 15 ao 18, que diz assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, a gente compadecer ou não de alguém não depende do que corre, não depende de mim, de você, mas depende de Deus, porque Ele é onisciente, é onipresente, Ele que entende e compreende o agir de cada um, né? Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, Faraó, para isto mesmo te levantei, para que em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Aleluia. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, quando ele fala que Deus compadece de quem quer compadecer, de quem quer a misericórdia, e endurece quem quer, isso quer dizer, quem quer continuar com o coração endurecido, o Senhor vai endurecer ainda mais. Mas quem vai fazer isso? Deus, não nós. Quem quer misericórdia? O Senhor vai ter compaixão, vai ter misericórdia, aleluia. Então, o poder de excluir do reino é somente de Deus, né? Não fui eu, não foi você que pagamos o preço de sangue na cruz. Não somos conhecedores do íntimo e do profundo de ninguém, aleluia. O salvar ou condenar alguém está nas mãos, não está nas mãos dos homens, mas sim na mão do grande eu sou, né? O grande, o poderoso, aquele que criou o céu e a terra. No verso 19 diz assim, aleluia. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Se concordarem na terra, né? Quando diz aqui, a respeito de algo, isto é, se for condicional à vontade de Deus, pois somente Deus conhece pensamentos e intenções. Então, não basta nós concordarmos, mas se Deus ver que aquela oração não está ali sendo condicional à vontade dele,
tem que ser condicional à vontade do Senhor, pois somente Ele conhece, né, as nossas intenções e a intenção do outro. Aí quando diz ali, isto lhe será feito por meu Pai que estás no céu, isto é, se realmente o irmão ou a ação espiritual desagradar a Deus, né, de uma forma que não mereça perdão. Aí quem vai decidir se merece ou não? Somente Deus, aleluia, pois Deus jamais permitirá que a sua palavra seja utilizada contra ele mesmo. Então, o Senhor não vai permitir, mesmo que a gente declare algo ali, mas se o Senhor vê que a outra pessoa está em justiça, o Senhor conhece ambos os lados, ele não vai permitir que a sua palavra seja contra ele mesmo, ele não permite o reino dele ser dividido, aleluia. Então, por isso, temos que prestar atenção naquilo, quando ligarmos e desligarmos, né, orações, para que nós não nos encontremos diante do Senhor como pecadores também, cometendo a injustiça. Amém? Glória a Deus. Temos que ser justos na medida que o Senhor é justo conosco. Então, somente Deus é onisciente, onipotente, né? É Ele que esquadrinha as intenções de cada coração de todos os homens. Nos versos 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus deixa claro que o requisito para agradá-lo é estar reunido no seu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o requisito, estar reunido. Então ali quando, né, se fazem reunido 2 ou mais, o Senhor se faz presente. No verso 21 e 22 diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Aleluia! Então Jesus aqui nos ensina que não existe limite para perdoar, né? Ao fazermos parte da família de Deus, nós recebemos do nosso Pai o perdão sem limites. Aleluia! Pois todos os dias precisamos das misericórdias de Deus. Todos os dias precisamos que Deus nos perdoe. Portanto, devemos distribuir, né? Retribuir esse perdão, devemos exercer essa misericórdia que recebemos de Deus, devemos sair por aí sendo amável como Deus é conosco, ter misericórdia como Deus tem conosco, amém? Do verso 23 ao 35, aleluia, diz assim, por isso o reino de Deus pode comparar-se com um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então ali, né, um rei, ele foi fazer contas ali e encontrou ali um servo ali que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou-lhe a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então aquele homem devia 10.000 para o rei, e ele ia ter ali a sua família vendidas como escravo para poder pagar aquela dívida. E ele foi diante do rei, se ajoelhou, pediu perdão, pediu para que tivesse paciência, que ele iria pagar aquela dívida. Então aquele senhor, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100.000 dinheiros, e lançando mão dele, sufocou, dizendo, paga-me o que me deves. Então aquele homem tinha acabado de ser perdoado, e ele, ao sair da presença do rei, ele encontrou um conservo dele que devia para ele também, e ele então sufocou, né? Quer dizer, ele pressionou aquele homem para pagar. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o teu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Olha só, então, né, aquele homem que devia ali 10.000 talentos foi perdoado, mas ao encontrar alguém que devia para ele ali, né, um valor de 100 dinheiros, quer dizer que era um valor bem menor, ele pressionou para que aquele homem o pagasse e encerrou ele na prisão. Aquele homem foi perdoado, mas ele não soube perdoar aquele outro que devia para ele. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? Nós somos perdoados, então nós temos que exercer essa misericórdia. Às vezes nós somos perdoados de pecados muito maiores e não queremos exercer. Então o Senhor veio e condenou aquele que tinha sido perdoado, né? Primeiro, e encerrou ele para que ele pagasse. E aqui diz no verso 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Nós devemos perdoar de coração, senão o Senhor é quem nos condenará. Então Jesus começa a instruir como fazer, como exercer, como resolver, dizendo do poder de ligar e desligar, e nos alerta que da mesma forma em que nós recebemos misericórdia, devemos exercer a misericórdia. O Senhor sempre está nos alertando que nós temos poder em partes, porque somos servos. O poder de ajudar ao reino, o poder de trabalhar para o reino, o poder de socorrer almas, o poder de exercer a misericórdia com as almas, aleluia, e não compactuar com o pecado, aleluia. Então aqui Jesus ensinou a resolver os problemas, fala do poder que em partes nós temos, todo cristão tem. Digo em partes porque o poder de salvar e condenar está na mão de Deus. O poder da vida e da morte pertence a Deus. Aleluia. Ensina que se deve afastar aqueles que vão contra os princípios de Deus, né? Os princípios bíblicos, né? E que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam o sacrifício de Jesus. Esses nós devemos nos afastar, né? Afastar às vezes da obra, afastar às vezes tirar a mão do arado, né? Aquele que não aceita Jesus não tem como exercer um ministério, aleluia, mas também nos alerta que assim como queremos misericórdia, devemos exercer a misericórdia, né? Lendo todo o contexto aqui, podemos concluir melhor que é melhor nós incluirmos do que excluir. Nós começamos a entender que exercer a misericórdia é muito melhor do que excluir, né? Pois somos tão dependentes do perdão de Deus como o irmão que peca. Então o Senhor nos ensina, Ele é sábio, Jesus é o nosso mestre. Ele veio e nos mostrou tudo como podemos exercer. Que nem Paulo dizia, né? Agora eu não me lembro o versículo, que todas as coisas podemos, mas nem tudo nos convém. Então Jesus aqui deixou claro, podemos sim orar a Deus falando assim, mas será que estamos tão em perfeitas condições de exigir algo que talvez nem nós mesmos estaríamos ali exercendo? E então o Senhor ensina que é melhor do que excluir, incluir a misericórdia no meio cristão, resolver de uma forma parcial, uma forma agradável, uma forma justa. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. O Senhor falando a respeito de perdoarmos.
perdoar como Jesus perdoou, exercer a misericórdia como Jesus exerce na minha e na tua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, louvado é o teu nome, Senhor. Obrigada por Jesus Cristo na cruz, obrigada pelo teu ensinamento. Senhor, coloca em nosso coração, Senhor, o teu amor, Senhor Jesus, a tua humildade. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoou, Pai. Nós te amamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Senhor, todas as coisas possíveis para nós, Senhor, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas podemos, mas nem tudo convém, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a entender que somos pecadores, falhos e que dependemos das suas misericórdias todos os dias da nossa vida. Senhor, eu peço que o Senhor derrame a bênção do alto céu, que o Senhor derrame o quebrantamento sobre esse coração, sobre essa vida, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar discernimento espiritual, que o Senhor venha derramar as bênçãos do alto céu. É o que eu te peço no nome de Jesus, e que ela encontre, Senhor, o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Se ela já está no caminho, que ela permaneça e que ela venha exercer com amor e com alegria. E o Senhor diz hoje para nós: perdoar é sem limites, não tem limites para o perdão, porque nós recebemos, quando aceitamos Jesus, fazemos parte da família de Deus, nós recebemos esse perdão sem limites, porque todos os dias nós pecamos, nós não somos perfeitos, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.